O que levou José do Egito a atingir tanto sucesso e prosperidade na vida dele? Será que isso é possível para nós, na nossa vida também? É sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. E meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Vem Segue-me na sua vida. E aproveita, se você gostar do vídeo, dá um like e, se gostar, compartilha também com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para poder receber todos os vídeos, e não só os meus vídeos, mas todos os vídeos da Central do Livro de Mórmon, que são maravilhosos. Eu sei que você vai gostar. A história dessa semana, ou a designação dessa semana do Vem Segue-me, ela é fantástica. É a história de uma das pessoas que, isso para minha própria vida, é alguém que tem uma influência muito grande, e a história dele tem um impacto forte na minha vida, que é José do Egito. E é sobre ele que a gente vai falar bastante hoje. E como que ele atingiu um patamar tão alto. Naquela época o Egito era uma das nações mais poderosas, e ele chegou a ser o segundo homem do Egito. Mas não foi tão simples assim, né, a vida dele. Aos 17 anos ele foi vendido pelos irmãos como escravo, e os irmãos odiavam eles. Isso também pode não parecer, pelas escrituras a gente não entende bem os sentimentos de José, mas eu tenho certeza que ele ficou muito, extremamente triste pelos irmãos terem rejeitado ele, ele ter sido separado da família dele. Esse já foi uma grande provação para ele. Ele é levado para o Egito, ele é vendido como escravo, e ele vai parar na casa de Potifar. E na casa de Potifar, ele começa a fazer coisas, ele começa a desenvolver uma confiança tão grande. Potifar começa a colocar coisas na vida dele para ele fazer, né, como escravo, e ele começa a fazer tudo com excelência, né? E a escritura diz que o Senhor estava com ele, como a gente falou no vídeo passado, né? O Senhor está com a gente, né? Ele está do nosso lado. E o Senhor estava com José, porque além de tudo, ele era um homem obediente aos mandamentos de Deus. E ele estava sendo preparado para ser um profeta. E José então começa a fazer as coisas na casa de Potifar, mas ele faz tudo com excelência, ele faz tudo muito bem feito. Ele fazia o melhor o melhor dele, né? Ele colocava o melhor dele nas coisas que ele fazia, nos detalhes. E ele se desenvolveu muito ali na casa do Potifar. E ele fazia as coisas de uma forma tão... ele fazia o melhor dele, ele colocava o melhor dele naquilo que ele estava fazendo, mas ele era apenas um escravo. Se a gente pensar, né, puxa vida, escravo, que seria, o que eu poderia receber em troca por ser escravo? Mas José tinha uma visão muito além. Então ele colocava o melhor dele naquilo que ele fazia. E o Potifar confiava nele plenamente. Tanto é que ele ficou 10 anos na casa do Potifar. E o Potifar não sabia, mal ele sabia comida, ele só sentava na mesa e comia. José cuidava de tudo na casa de Potifar. E Potifar progrediu, se desenvolveu muito em muitas coisas. E José, então, as escrituras falam que o Potifar prosperou muito por causa de José, porque ele era realmente um homem obediente e ele dava o melhor dele, ele fazia o melhor dele para que as coisas acontecessem. E realmente ele se tornou um escravo, mas o melhor escravo que poderia alguém ter. Mas as coisas não foram tão simples assim. A mulher de Potifar tentou José, tentou seduzi-lo, mas ele foi firme e forte, não caiu nas tentações, não caiu nas seduções daquela mulher. E ele então permaneceu limpo e puro, porém ela disse que ele que havia tentado seduzi-la, e ele acabou sendo preso. Potifar, na posição que ele tinha no Egito naquela época,
Ele poderia mandar matar José por aquilo que ele havia feito. Entretanto, ele não o fez. Então, talvez pela confiança, né? Eu acho que Potifar provavelmente tinha mais confiança em José do que na própria esposa. Mas ele tinha que tomar alguma atitude. E ele acabou sendo preso. Olha só as circunstâncias de José. 10 anos como escravo. E agora, por ele ter feito algo limpo, puro, feito a coisa certa, ainda assim ele foi preso. Olha isso, às vezes na nossa vida acontece isso, né? A gente está fazendo as coisas certas e às vezes as coisas não dão certo como a gente gostaria. E só que a gente precisa ter confiança no Senhor, como José tinha. José tinha muita confiança. Bom, ele acabou sendo preso. Ele ficou 3 anos preso. E somando, né, o tempo que ele ficou como escravo, 10 anos, e mais 3 anos como presidiário, são 13 anos de muitas provações, de se sentir o mais humilhado de todos, escravo e agora presidiário. Mas, quando José foi preso, olha que interessante esses detalhes, né? José, quando ele é preso, o carcereiro Mor era o chefe dos carcereiros, ele confiava tanto em José, ele demonstrava tanta confiança naquilo que ele fazia, que o José foi o líder na prisão. Ele trocava presos, ele comandava tudo ali dentro, porque o próprio carcereiro tinha muita confiança nele. Mas José tinha grande esperança e grande confiança que o Senhor em algum momento iria ajudá-lo. Então, José, mesmo sendo escravo e presidiário, ele dava o melhor dele, dentro das circunstâncias em que ele vivia, nas condições que ele tinha. Essa é uma grande lição para nós, é nós fazermos tudo na nossa vida, dar o nosso melhor, dar o seu melhor. Dê o seu melhor, independentemente das circunstâncias ou dentro das circunstâncias que você tem, das condições que você vive, que você tem. Então dê o seu melhor. Não é o melhor do mundo, não é o melhor para as pessoas, é o melhor seu. O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso fazer com excelência para que eu receba, para que eu tenha de volta, receba as bênçãos, ou receba a prosperidade, ou receba, enfim, tudo que eu mereça, porque eu dou o melhor de mim. Então José, dentro das circunstâncias, das condições que ele tinha, ele fazia o melhor que ele podia, ele fazia tudo que ele podia. E o Senhor estava com ele, por ele ser obediente e por ele procurar fazer as coisas com excelência. Então tudo prosperava na mão dele. Essa é a grande lição de José. Mas o interessante é que o faraó teve uma visão, e nessa visão então ninguém conseguia interpretar a visão dele. Mas José tinha o dom de revelação, o dom de interpretar sonhos, ele tinha vários dons. E aí ele acabou indo, e é interessante que tem um detalhe que eu gosto muito, é que José estava preso e aí ele foi chamado, porque o faraó soube que José interpretava sonhos, e aí diz a escritura que ele foi ali, se barbeou, trocou a roupa, né? Ele se preparou para conversar com o faraó. Então veja os detalhes, veja, ele deu o melhor dele para que as coisas acontecessem, mesmo dentro daquelas circunstâncias tão terríveis. Um presidiário, né? O que mais poderia se esperar? O que mais um presidiário poderia esperar? E aí José então é levado diante do faraó, e pelo Espírito do Senhor, o José, ele interpreta os sonhos do faraó, e é muito interessante o que acontece. Porque então José diz o seguinte, eu gosto muito do que o faraó, o que acontece ali, né?
quando então José fala para o faraó, o que você tem que fazer é o seguinte: você tem que chamar governadores, vários governadores na terra, e esses governadores terá que fazer assim: guardar 20% de todo o alimento que tiver, guarda nos armazéns por 7 anos, e depois de 7 anos, quando vier a fome, vocês vão ter alimento suficiente para sustentar todo o Egito. E foi isso que aconteceu mesmo. E aí José disse: olha, você tem que ter uma pessoa, um homem sábio que possa realizar isso, fazer assim, 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 assim. Foi muito interessante isso, porque naquela hora José, ele deu o melhor dele, porque ele sabia que talvez naquele momento o Senhor poderia abençoá-lo através do faraó. E foi exatamente o que aconteceu. E o faraó falou: não tem ninguém melhor do que você. E aí então entregou um anel, tirou do dedo o anel e deu para José. E José então se tornou o segundo homem do Egito. Ele só estava abaixo do faraó. E tudo o que José fazia, ele fazia e prosperava. O Egito, por causa dessa forma em que José estabeleceu e foi inspirado pelo Senhor, obviamente, mas da forma que ele fez, e por ele fazer tudo com excelência, ele guardou até mais do que ele tinha dito para o faraó. Ele falou que ia guardar 20%, ele guardou mais do que isso. E ele encheu os celeiros, os armazéns do faraó, né, do Egito. E o que aconteceu é que quando veio a fome, além de sustentar o Egito, eles começaram a vender alimentos para as outras nações. E o faraó enriqueceu sobremaneira. Então, o que nós podemos ver com a história de José é justamente isso. Ele deu o melhor dele. Não o melhor do mundo, não o melhor possível, mas o melhor dele. Essa é a grande lição que a gente precisa ter na nossa vida. Fazer o nosso melhor, nos pequenos detalhes, nos mínimos detalhes. Fazer as coisas com capricho, fazer as coisas com excelência. Não ser perfeccionista, porque perfeccionista, às vezes as pessoas confundem um pouco. O que é o perfeccionista? O perfeccionista é a pessoa que quer fazer com perfeição, e quando não sai perfeito, como ela queria, ela sofre com isso. E não é para acontecer isso. Então, quando você faz as coisas com excelência, e aí não saiu tão bem como você gostaria, tá tudo bem. Bola para frente, vamos em frente, vamos seguir em frente. Então, não se preocupe, faça as coisas com excelência, dentro das condições que você tem, nas circunstâncias que você tem. E se você consegue isso, se você faz isso, mas não saiu tão bem, não tem problema, tá tudo bem, segue em frente. Então, é isso que José nos ensina, e é isso que eu penso. Eu me lembro, falando de fazer as coisas com excelência, eu me lembro quando eu estava na missão, nós ensinamos uma senhora muito pobre, numa comunidade, uma senhora de mais de 80 anos, e nós recebemos a referência dela e fomos lá visitá-la, mas vocês não têm ideia, ela morava num barraco que era chão de terra, mas era perfeitamente limpo o chão, era de barro, era de terra, mas estava totalmente limpo. Toda a casinha dela, todo o barraco dela estava limpíssimo. Era muito velho, era muito pobre, mas estava limpíssimo. Ela nos deu para beber em canecos de alumínio. Você se enxergava, era um espelho o alumínio do caneco, as louças dela eram extremamente bem areadas, né? Então, porque ela fazia as coisas com capricho, porque ela fazia o melhor que ela podia fazer, dentro das circunstâncias que ela tinha. Não era porque ela vivia num barraco que ela ia viver na sujeira. Então ela fazia o melhor dela. Essa é a grande lição que fica. Faça o seu melhor, o melhor que você pode fazer. Você. Não o melhor do mundo, não o melhor possível. Porque quando a gente fala de melhor possível, a gente fica meio encostado, né? Eu faço o melhor que eu posso, eu faço o melhor possível. Não se encoste nisso. Dê o seu melhor. O que você pode fazer de melhor, né?
Faça todas as coisas com excelência. Às vezes, até mesmo obedecer os mandamentos, ou na nossa vida de uma forma geral, às vezes a gente passa por algumas circunstâncias difíceis. Talvez você tenha uma deficiência física, talvez você tenha uma vida financeira, você seja pobre, enfim, financeiramente falando, ou talvez você tenha circunstâncias que te envolvam e que você podia dizer assim, pelas circunstâncias que eu vivo, nas condições que eu vivo, eu vou me entregar, né? Não vou fazer as coisas. Eu sou pobre, não vou deixar minha casa bem arrumada, nem tão limpa. Tô cansado. Não. Dentro das condições que você tem, veja, José do Egito, ele era um presidiário, ele era um escravo. Eu duvido que as suas condições sejam piores que a dele. As minhas condições são muito melhores do que a dele. Mas ainda assim, ele se tornou muito melhor do que eu sou, porque no mínimo que ele tinha, assim como Cristo ensinou, né? Quem é fiel no pouco é fiel no muito, e muito recebe. Então seja fiel no pouco, faça o seu melhor, dê o seu melhor para que as coisas aconteçam na sua vida, independente das circunstâncias que você tenha. Faça tudo com esmero, com capricho, e eu tenho certeza que as coisas vão ser muito diferentes na sua vida, assim como foi para José do Egito. Te vejo no próximo vídeo.